capítulo de número 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crê, esse será condenado. Eu quero falar rapidamente sobre esse versículo, ou perdão, sobre esses dois versículos, que fala ir por todo mundo e pregar. E pregar significa proclamar como conquistador. Pregar é proclamar, é falar em alta voz, falar com ousadia, falar com coragem, como um conquistador, aquele que vai conquistar vida para o Senhor. O Evangelho é um livro que narra a vida e a doutrina e a ressurreição de Cristo Jesus. Isto significa o Evangelho a toda criatura. Amém, amados? Só que talvez você fale assim: mas pastor, isso de certa forma é algo fácil, porque é só chegar por aí e falar do Evangelho para outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas. E eu vou dizer algo para você: é algo extremamente difícil, é algo extremamente complicado, mas que precisamos fazer. É uma ordem dada, é um ordenamento, e toda ordem desobedecida é pecado. Pastor, o que é pecado? Pecado é toda vez que você vai contra a vontade de Deus, é toda vez que você entristece o coração de Deus, é toda vez que você desobedece a Deus. E se Jesus nos deixou uma ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, é uma ordem, e quando você desobedece, você está pecando. Quando nós falamos de pecado, primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é prostituição, roubo, assalto, matar, entre outros pecados, principalmente envolvendo o corpo. Amados, existem centenas de pecados, e nós pecamos diariamente. Pecamos com a mente, pecamos com a palavra, pecamos com os olhos, pecamos com o corpo, e pecamos quando não fazemos nada. Porque dependendo, pastora, baixa só um pouquinho, está dando um microfone aí. Porque se nós recebemos ordem para fazer alguma coisa, quando você não faz, mesmo que você fique inerte, deitado na sua casa, sem fazer nada, você está pecando. Porque a inércia também é pecado. Mas olha só o que diz alguns versículos mais adiante. Primeiro, eu quero dizer para você que o id vai muito mais além do que simplesmente falar de Jesus para outras pessoas. Abaixa um pouquinho o fundo, por favor. Vai muito mais além do que você simplesmente falar de Jesus para outras pessoas. Mas pastor, por que não é só falar de Jesus? Não. Existe a maneira certa de falar de Jesus. Existe um comportamento certo, existe uma atitude certa que nós, como cristãos, devemos ter. Nós, como cristãos, devemos ter. Eu vou fazer algumas leituras agora. Se você quiser anotar, você anota, mas nem tente abrir, porque eu vou ser rápido. Por quê? A pregação é extensa, eu vou terminar o culto 9 horas da noite, ok? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: porém, vós sois geração eleita, ou seja, nós fomos enxertados na videira da vida, nós fomos adotados no Senhor Jesus Cristo,
então nos tornamos geração eleita a quê? Geração eleita à salvação em Cristo Jesus. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Quem sabe? Diz que nós somos geração eleita, eu já expliquei. E diz que nós somos, todos nós, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O que o sacerdote fazia antes de Cristo Jesus? O que ele fazia? Ele falava diretamente com Deus. Ele falava diretamente com o Senhor. E hoje foi-nos dado a autoridade sacerdotal de falarmos diretamente com Deus. Então hoje todos nós somos sacerdotes. E por que sacerdócio real? Porque todos nós falamos com o Rei dos Reis. Intimidade com o Rei dos Reis, intimidade com Deus. Então todos nós hoje temos um sacerdócio real. Amém, amados? Isto é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Pai. Eu te faço uma pergunta: a tua casa é uma propriedade exclusiva tua? Responde. Responde, Marcelo. Não é tua. Mesmo que fosse tua de fato, de verdade, não é tua. Por quê? Quem vive lá? Não, com certeza tudo é de Deus. Mas quem vive lá? Você, tua esposa e tua filhinha. Então você compartilha aqui. Ok? A tua blusa é tua, é propriedade exclusiva tua. Se você nunca emprestou para ninguém, se você já emprestou, deixou de ser. Ok? E a palavra do Senhor nos diz que nós somos propriedade exclusiva do Pai. O que isso quer dizer? Eu gosto de fazer a leitura da palavra e explicar, porque na entrelinhas, entre uma palavra e outra, nos ensina tanta coisa, que se nós aprendermos o significado de cada palavra, você vai ver que o texto viaja, vai muito mais além do que aquilo que nós lemos. E o que Deus quer é que nós tenhamos o conhecimento, a sabedoria, a intimidade muito mais além do que nós lemos. Propriedade exclusiva do Pai quer dizer que Deus não nos divide com ninguém, nem com nada. Somos propriedade de Deus. Deus nos quer para Ele, só para Ele. Ele não quer que nós sejamos divididos nem com o mundo, nem com Satanás, nem com as nossas próprias vontades naturais. Ele quer que nós sejamos exclusivos dele. E eu vou dizer algo para você: não existe nada melhor que um homem pode querer do que ser exclusivo de Deus. Você já imaginou isso? Ser só de Deus, pertencer só a Deus, amar só a Deus, viver só em Deus, adorar só a Deus, caminhar só com Deus. Você não entende, você não tem noção do que é isso. É andar como quem sonha, como diz a palavra de Deus. Mas nós nos dividimos com tantas coisas. Mas a palavra nos diz que nós somos propriedade exclusiva. Algo exclusivo é aquilo que só seu. Um exemplo de uma coisa exclusiva é a sua escova de dente. Ou você compartilha com alguém? Tem casais que compartilham a escova de dente. Eu não compartilho, não. A minha é minha, da pastora é da pastora. Alguém está compartilhando a escova de dente aqui? Não quer nem pedir também. Diga-se a misericórdia. E continuando diz: aleluia, Senhor Deus Pai, cujo o propósito, vou até ler no início para dar ênfase ao que eu vou dizer agora. Porém, nós somos, ou vós sois, geração eleita, sacerdócio real, aquele que tem intimidade com o Pai, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
cujo propósito qual é? Qual é o seu propósito? É trabalhar e ganhar dinheiro, não é isso? Não é isso? Seu propósito é ralar a vida inteira para constituir uma família ou comprar uma casa, não é isso? Ou será que o propósito de Deus para nossas vidas é algo que vai muito mais além do que isso? Olha o que diz aqui: cujo o propósito é proclamar. O que é proclamar? Anunciar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz, a saber, Jesus Cristo. Estão entendendo agora? O que significa ser um evangelista? Qual é o propósito do evangelismo cristão? Cujo propósito é proclamar, anunciar as grandezas daquele que vos convocou. Você tem noção das grandezas da parte de Deus sobre nossas vidas? Você já se deu conta? Você já olhou ao seu redor? Principalmente você que mora na roça, já olhou a grandeza de Deus e olhando para a natureza que está ao seu redor, você não consegue nem imaginar a grandeza de Deus, mesmo vendo algo tão grande, mesmo que você suba no mais alto monte e de lá você consiga ver estados diferentes, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Por mais que você tenha um alcance bem distante de um monte bem alto, talvez o Pico da Neblina, que é o segundo monte mais alto do Brasil, e você olhando, é Pico da Neblina ou Pico da Bandeira? Agora não confundiu. Esse aqui é da Bandeira, né? Esse é da Bandeira? Então da Bandeira. Pico da Neblina é o primeiro. Sempre confuso, nunca fui bom de história. Tá, vamos lá. Então você está aqui no Pico da Bandeira, o pico mais alto, ou o segundo pico mais alto do Brasil, e você está lá e você consegue ver a imensidão do poder de Deus. E se você olhar para o céu de noite, você vê as estrelas. Se olhar durante o dia, você vê o sol, muitas vezes o sol de um lado lá no cantinho, e as nuvens e todas as maravilhas. Você consegue ver a grandeza de Deus, mas você não consegue imaginar quão grande é o nosso Deus. E sabe de uma coisa? A palavra do Senhor fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus na terra. Vamos falar desta maneira. O reino de Deus na terra. Por que existe o reino de Deus na terra? Por que existe o reino de Deus na terra? Marcelo, por que você é pai? Por que você é pai? Por causa de lá. Porque se não fosse lá, você não seria pai. Não é isso? E se amanhã, pastor, eu tiver um filho chamado Paulo, exemplo? Por causa do Paulo e da Lara. Por que eu sou pai? Por que eu tenho o título de pai? Porque eu tenho 2 filhos. Se eu não tivesse 2 filhos, eu não seria pai. Então, por que existe o reino de Deus aqui na terra? Porque existimos nós. Então você vê que a existência do ser humano causou uma mudança na vontade de Deus. A primeira vontade de Deus foi que nós existíssemos, e depois foi o reinado dele sobre nós. Aí eu lhe pergunto: quem é o seu dono? Quem é o seu dono? Não é Marcelo. Marcelo, quem é o seu dono? Vou falar dono. Quem é o seu dono? Não é Daiane. Quem é o nosso dono? Quem é o nosso rei? Quem é o nosso Senhor? Somos escravos, sim, mas no bom sentido. Somos servos, sim. Somos filhos, sim. Mas de quem? De Deus. De Deus. E ontem, quando eu estava chegando em casa, eu estava vendo uma reportagem falando sobre a complexidade do corpo humano. E eu estava chegando, não me lembro onde foi que eu vi isso, eu estava chegando em casa.
E eu comecei a pensar na complexidade do corpo humano, sobretudo a pele, o cabelo, como é que isso funciona, como é que isso funciona perfeitamente, como é que o sincronismo dos nossos organismos funciona de tal maneira, a perfeição. O corpo se mantém, quando o seu corpo está normal, se mantém numa temperatura mais ou menos de 37 graus e meio, 37 graus, a não ser que haja alguma deficiência, e se houver alguma deficiência, o corpo avisa. Se você sangra em vermelho para ver se está sangrando, e assim vai, tantas coisas. Como que a gente pode medir ou mensurar a grandeza do nosso Pai? E nesse versículo fala sobre a grandeza do nosso Senhor. Então, na hora de proclamar, na hora de anunciar as grandezas do Senhor, eu lhe faço uma pergunta: qual a grandeza que Deus tem feito na tua vida? E se Deus tem feito, glória a Deus por isso, mas se Deus não tem feito, precisamos fazer por onde que as grandezas do Senhor alcançam a nossa casa, a nossa família. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que você ir para casa, sentar com seu esposo à mesa, comer um feijãozinho com arroz, uma carninha, um porquinho, jantar, talvez ver uma televisãozinha, depois dormir no dia seguinte, trabalhar e passar o dia ralando, pegando o seu café, ou atendendo na loja, ou o seu comércio, seja qual for o seu trabalho, e depois de noite se repete tudo a mesma coisa, mas a grandeza do Senhor sobre a nossa vida vai muito mais além do que isso. Isso, na realidade, é uma simplicidade do nosso dia a dia. A grandeza do Senhor vai muito mais aquém do trabalhar, vai muito mais aquém do nosso pensar, vai muito mais aquém do nosso próprio sentir, já que o sentimento do homem é algo inexplorável pela ciência, porque o homem pode mudar o seu sentimento de um segundo para o outro, de um ódio para o amor e do amor para o ódio. Nem a ciência consegue explicar isso. A grandeza do Senhor, Ele está em cada momento ao nosso lado, em cada sentimento, em cada pensamento, em cada olhar, e nós precisamos entender que Deus não nos fez à toa de qualquer maneira. Assim como você talvez faz uma panela de arroz, as mulheres fazem a sua panela de arroz, a sua carninha, o marido come, e no dia seguinte até se esqueceu que se jantou, que se almoçou. Uma coisa simplória e básica de nossas vidas. E nós precisamos entender que o mistério de Deus para nossas vidas é algo que vai muito mais além do que qualquer coisa que possamos imaginar. Em Esdras, capítulo 8, versículo 26, diz assim: então eu lhe disse, vós sois santo, isto é, separado para servir a Yahvé. Yahvé significa louve ao Senhor, é um dos nomes dados ao Senhor Deus. Ou seja, novamente, então eu lhe disse, vós sois santo, isto é, separado para servir a Yahvé, servir a Deus. Nós somos separados para o serviço da servidão. O serviço da mordomia. Nós somos mordomos de Cristo, mordomos de Deus. Se eu falar mordomia, você vai imaginar deitado numa cama, descansando, dormindo, sem fazer nada. Oh, mordomia boa, não é isso? Isso não é mordomia, isso é preguiça. Mordomia, o que o mordomo faz? Quem já viu filme onde, principalmente quando tem filme de assassinato, alguma coisa, o culpado é sempre o mordomo, coitado, já reparou isso? Mas o que o mordomo faz? Cuida de quê? De quem? Da gente. Não, de uma pessoa. Sim, até agora está certo, mas eu quero que você chegue a palavra certa. O mordomo cuida das coisas do seu Senhor. O mordomo cuida das coisas do seu Senhor. Isso é mordomia. Se isso é mordomia, o ato de cuidar, então o que é mordomia cristã? É quando nós cuidamos das coisas do Senhor. E qual a principal coisa que Deus nos deixou para nós cuidarmos? Qual é a principal coisa que Deus deixou
deixou para nós cuidarmos. Claro, se nós pegarmos ao pé da letra, nós mesmos temos que cuidar de nós. Não cuidar, vou comer um porquinho, vou comer uma comidinha, vou cuidar de mim, vou comprar um vestidinho legal, vou comprar uma pinturinha, cabelinho, não é disso que eu estou falando. Vamos cuidar da salvação. Mas algo que não diz respeito ao nosso interior, mas sim algo que Deus nos deixou, que nós devemos cuidar, o que é? Eu vou ler o versículo anterior que eu acho que vocês se perderam. Diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, aquele que tem intimidade com o Pai, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Pai, cujo propósito é proclamar, anunciar as grandezas do que de quem vos convocou. Ou seja, hoje o Evangelho de Cristo. Então nós temos que cuidar do Evangelho de Cristo. E qual é a finalidade do Evangelho de Cristo? Ganhar vidas para Jesus. Esta é a finalidade do Evangelho de Cristo. Olha o que diz aqui, continuando no versículo de Êxodo. Então lhe disse: vós sois santos, isto é, separados para servir a Yahvé. Louve ao Senhor. O significado da palavra Yahvé: o Senhor o Senhor, como são consagrados também esses vasos e objetos, da mesma maneira que toda esta prata e este ouro são ofertas voluntárias dedicadas ao eterno de vossos ultrapassados. Ou seja, isso aqui estou falando do versículo. O versículo falava sobre isso. Então nós também somos ofertas voluntárias ao Senhor para cuidar das coisas de Deus. Nós somos ofertas voluntárias. Isso é algo que tem que nascer dentro de você, ou seja, não que nasça com você, mas tem que nascer dentro de você. Hoje você tem que entender que nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus, a saber, o Evangelho de Cristo. Claro, todas as outras coisas, mas principalmente o Evangelho de Cristo, levar o Evangelho da criatura, pregar o Evangelho, para que outras pessoas se salvem, para que nós possamos falar das grandezas daquele que nos convocou, a saber, Deus. Está entendendo a responsabilidade de cada um de nós? Porque talvez, conforme em alguns casos que nós vimos por aí, as pessoas ficam tentando naturalmente arrumarem estratégias para pregar o Evangelho de Cristo e ganhar vidas para Jesus. Em algumas igrejas estão adotando todo tipo de recursos naturais para atrair jovens, para atrair pessoas, mudando o altar, transformando o altar numa casa de show, entre outras coisas. Eu quero dizer algo para você, que não é se embebedando que você consegue libertar um bêbado. Ou seja, em outras palavras, você não ganha um bêbado se embebedando com ele. Você não ganha uma prostituta se prostituindo com ele. Você não ganha um ladrão roubando com ele. E você não ganha, você só ganha uma pessoa, um perdido para Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus. Porque é Ele que vai agir através de você. É o Senhor que vai agir através de você. É o Espírito Santo que vai agir através de você. Mas não é a artimanha, pastor, vamos fazer isso aqui na igreja que vai atrair os jovens. Não, eu não quero atrair os jovens para dentro da igreja. Eu quero que os jovens se sintam atraídos pelo Espírito Santo de Deus que se move dentro da igreja. Amém, Jesus. Porque senão você não vai ver pessoas convertidas. Você vai ver pessoas simpatizando com a igreja. A igreja não precisa de pessoas para ser simpatizantes dela. Ela precisa de pessoas se convertendo, sendo transformadas no poder do Espírito Santo de Deus. Porque senão você junta um bando
cabrito de noite, vai ter que ser ovelha de manhã, ovelha à tarde, ovelha à noite e ovelha de madrugada. E no outro dia se repetir a mesma coisa. Porque o Senhor não disse a hora que vem. Porque na hora que você estiver sendo um bode, um cabrito, a hora que ele vier, o que você vai fazer? Você vai dizer, Senhor, me perdoe, você acabou o seu tempo. Eu dei todo o tempo para você. Quantos anos você tem? 15, 18, 20, 30, 40, 50? Não importa o idade que você tem. Deus está te dando tempo. Deus está te dando tempo. O que você está fazendo no seu tempo? Jogando fora? Pastor, eu não sei remir o meu tempo, eu não sei cuidar do meu tempo. Pede a Deus. O profeta pediu, Senhor, me ajuda a remir o meu tempo. Me ajuda a cuidar do meu tempo aqui na terra. Me ajuda a não errar, me ajuda a não pecar. Mas nós temos que lutar para isso. Porque não é igual aquele que fala assim, pastor, estou desempregado há 2 anos. E o que você tem feito para não trabalhar? Estou esperando o trabalho aparecer. Nenhum trabalho aparece agora, é muito difícil, muito raro. A não ser que você esteja empregado hoje, seja um bom funcionário, daqui a 2, 3 dias alguém sabe que você vai desempregar, vai lá para cá te chama. Mas não te chama porque você é um trabalhador, não, porque tem um monte assim, ó, te chama porque você é um bom funcionário, te chama porque você é competente. Mas fora isso, toda pessoa que está desempregada 2 anos desempregado, quer dizer, é que não faz nada. Não estou falando desempregado de carteira assinada, não, eu sei que com empreendedor é difícil. Mas o que não falta é trabalho. Somente agora na época da banha, o que não falta é trabalho. Eu vejo várias pessoas reclamando que não tem companheiro com carne. Tirando aquelas pessoas que têm problema de enfermidade, tirando aquelas pessoas que têm que cuidar de família, muitas vezes a dona de casa, tem 2, 3 filhos para cuidar, e o marido está trabalhando, mas o marido tem que estar lá. Não é isso? Então, o que nós estamos falando aqui é de fazer a vontade do Pai, é de trabalhar, porque nós não sabemos a hora que Ele vai vir, e na hora que Ele vier, Ele vai levar com Ele as ovelhas. As ovelhas. Não vai levar os bodes, não vai levar os cabritos, não vai levar os lobos, vai levar as ovelhas. E que eu seja ovelha 24 horas por dia na minha vida. Aleluia, Senhor. E continuando diz, a música cristã, por exemplo, não é, a música cristã, ela não é feita para ganhar um homem perdido, não é para ganhar um ímpio. A finalidade da música cristã não é essa. Pastor, mas eu já vi pessoas se converter com uma música, glória a Deus. Se ele se converteu com a música cristã, glória a Deus. Mas a finalidade da música cristã não é essa. A finalidade da música cristã é só uma: a adoração ao Senhor. E se a música cristã não servir para adorar o Senhor, ela deixa de ser uma música cristã, ela perde o seu principal efeito, que é o louvor de adoração. Tanto que dentro da igreja não chamamos de música, chamamos de louvor. O louvor é quem louva, que adora. A finalidade do louvor é adorar a Deus, e a finalidade da tua vida é adorar a Deus. Adorar a Deus com o seu pensamento, com a tua boca, com os teus olhos, com o teu comportamento. Essa é a finalidade de cada um de nós. Precisamos louvar, adorar a Deus. Eu costumo dizer, eu estava conversando com um irmão que estava doente, e eu falei para ele, rapaz, você está, pastor, eu estou aqui nessa cama. Eu falei assim, glória a Deus que você está aí. Ele, como assim, pastor? Glória a Deus que eu estou aqui em cima da cama. Sim, glória a Deus que você está aí, estou conversando com você. Você poderia estar lá debaixo do barro, eu não estou mais conversando com você. E daqui a 2, 3, 4 dias você vai sair daí. Então, glória a Deus, porque há pessoas que estão hoje debaixo do barro, não tem mais tempo. Há pessoas que estão presas em suas cadeias sem tempo, mas estão lá encarceradas. Não pode ver a família, não pode caminhar, não pode trabalhar, não pode fazer nada aqui fora, só preso lá dentro. Então não importa a qualidade da tua vida, não importa o que você tem, não importa quem você é, o que importa é que você está vivo e dá glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Já é muito para nós que não merecemos nada. Já é muito. Ah, pastor, minha casa é tão simplesinha. Na realidade, nem a minha casa é o lugar
é uma casinha pequena com 2, 3 cômodos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por esse cantinho que você tem, por essa pequena casinha que não deixa de ser um lar, porque nesse momento, se você der uma pequena viajada, não precisa você sair do lugar que você está, basta você entrar lá na internet, no Google, e procurar lá as mazelas da África, as mazelas dos países, ou melhor dizendo, não vai longe assim não, diz assim, vai lá no Nordeste, bota assim as mazelas do Nordeste brasileiro, e você vai ver pessoas lá, desde o 30, passando fome, que a casa não tem nem teto, porque ela quase não chora, e não precisa ir muito longe. A pastora Márcia sabe disso, fazemos uma obra ali em São Gonçalo, na terra em que eu vim, a 340 quilômetros daqui, num lugar chamado Michão de Pau. Eu tenho até algumas fotos em casa. Aquele pequeno vilarejo é algo tão deplorável que você não consegue ver uma pessoa sem doença de pele. As crianças barbudas de vermes andando naquela ali, tem de tudo quanto é animal, tem porco, tem tudo, porco comendo bicho, você pisando nas fezes, andando pela rua, você pisando nas fezes, aquele cheiro. Eu vi você se falando aqui, naquela parede ali, um saco se mexendo, mas o saco não se mexesse não, o saco parecia que estava tremendo. O que é isso? Quando eu fui lá perto, o saco estava tremendo porque era o que tinha de mosca posado naquele saco. Você entrava dentro dos barracos de mais ou menos 2 por 2, onde vive 2, 3, 4 pessoas num barraco de 2 por 2. Pastor, como é que eles fazem? Se viram? É o único jeito que tem. Barco de 2 por 2, aonde você entrava sem exagero. Deus sabe que eu não estou mentindo aqui, que eu não costumo, não é o meu feitio mentir. Não vou dizer que eu sou perfeito, mas não é o meu feitio mentir. Você entrava num barraco daquele, tinha mais ou menos umas 200 a 400 moscas pousadas voando. Você conversando com as pessoas, as moscas tudo pousadas nele. Assim, pastor, lembrei o lixão. Quando chegou o lixão, quando chegamos no lixão, que é nós somos daquele cabelo, assim, o lixão estava preto. Eu falei assim, por que está preto? Eu falei, não, por que está preto? É sujeira? Ele falou assim, não, é urubu. E aí uma criança foi correndo lá, quando foi chegando perto, bateu o pau, levantou aquele monte de urubu voando assim, para tudo quanto é canto. Você leva um shortinho rasgado lá, a pessoa da briga um com o outro, porque pouca gente ajuda. E você reclama da tua vida, você reclama da tua casa, você reclama do teu cabelo, você reclama do teu marido. Você não sabe o que é passar miséria, você não sabe o que é passar luta. Agradece a Deus pelo que você tem. Todos aqui nesta igreja são ricos e não sabem. Eu não posso me aprofundar por causa do horário, mas a pastora citou algo aqui. Sabe, aquela carninha que às vezes na tua casa você pega assim e você esqueceu lá, sabe Deus aonde, mesmo dando geladeira, que carne, se não tiver congelada, ela estraga com o tempo, e você pega, ela está começando a ficar derretidinha assim, sabe, e você chega e joga no lixo. A pessoa vai lá, pega aquela carne, assa aquela carne e come aquela carne. Eles ficam felizes da vida quando acham um pedaço de frango estragado lá, frango cru que estragou, porque precisa de mercado. O mercado estraga muita coisa, externo joga aquilo, e às vezes ela pega uma caixa assim com 4, 5, 6 frangos cru estragado, já ficando verde, ficou feliz da vida, nem segurando assim como se fosse um troféu. São pessoas que precisam não só do social, mas que principalmente precisa desse Deus que nós estamos pregando aqui hoje em vossas vidas. Desta forma,
Se você não está na igreja, você não está na igreja para fazer número, nem encher o tempo. Você não está na igreja para simplesmente preencher um cargo, ou ser músico, ou seja qualquer outra coisa. Mas você está na igreja com uma única finalidade. A finalidade é adorar a Deus. Porque se não for essa finalidade, você perdeu a sua finalidade cristã. Você perdeu a sua finalidade evangélica. Você nem sabe o que você é. Você nem sabe o que você está fazendo na igreja. Você nem sabe por que você está aqui. Talvez algum de vocês venham para a igreja pegando uma onda que te arrasta e te joga aqui na porta da igreja e você entra. Quando na realidade, para cada culto que está por vir, você deve contar nos dedos. Você deve pensar: meu Pai, esse tempo está demorando muito. Eu canso de ver muito. Eu canso de ver muitas pessoas postarem no Facebook a seguinte palavra: sextou. Né? O mundo então usa essa palavra como se fosse o sonho de cada trabalhador. Sextou, ou seja, chegou sexta-feira. Porque final de semana é dia de bagunça, é dia de festejar, é dia de dançar, é dia de ir para os bailes. Mas eu nunca vi um cristão postar domingo, porque hoje eu vou adorar o Senhor. Eu nunca vi um cristão domingo. Nunca vi um cristão postar isso. Nunca vi um cristão postar: amados, não esqueçam, hoje à noite, 7 horas, culto do Senhor. Vamos adorar a Deus. Já comece a preparar sua roupa. Mas são 9 horas da manhã ainda. Não importa a sua alegria, a sua ansiedade, no bom sentido, de participar, de ir para a igreja, de adorar o Senhor, é tão grande que 9 horas da manhã você já está pensando na roupa que você vai, já está pensando que você vai se produzir, mas não para os irmãos e as irmãs, mas se produzir para aquele que te espera, porque você é a noiva e você, o Senhor, está te esperando como noiva neste lugar, e você se prepara como uma noiva adornada, uma noiva santa. Eu vou hoje, eu vou adorar o Senhor com todos os meus pulmões, e eu quero sair de lá rouco, eu quero sair de lá sem voz. Glória a Deus. Essa é a nossa atitude cristã. Atitude de um homem de Deus, é a atitude de um homem ou uma mulher de Deus. Nós precisamos ser assim, porque a gente falar, eu falo isso, você fala, a gente fala que a gente ama Jesus, é muito fácil. É muito fácil abrir a boca: eu amo a Deus, eu amo Jesus. É muito fácil. Mas fazer o teu corpo amar a Jesus a semana inteira, para quando chegar no culto de domingo: Senhor, essa semana eu te amei inteiro, meu corpo te amou inteiro, o seu corpo amou inteiro a Jesus. De que maneira? Você não deixou o seu corpo pecar em momento algum. Você não deixou sua mente pecar em momento algum. Porque o amor que você tem pelo noivo vai muito mais além do que qualquer outra vontade nessa terra. Aleluia, Senhor Deus. E talvez você pergunte: pastor, o Senhor está falando de adoração, Senhor. Como que eu vou saber? Como que eu posso adorar a Deus? Você tem que fazer 3 coisas para adorar a Deus. Primeiro, é reconhecendo o seu senhorio. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive eu e você. Ele é o seu dono. Saiba disso. Então, primeira coisa, você tem um dono. Não faça nada para entristecer o seu dono. Não faça nada para entristecer o seu Senhor. E tudo que fores fazer, pergunte ao seu Senhor se Ele concorda, se é da vontade dEle. Segundo, vivendo uma vida de santidade,
o que eu faço com o meu corpo e o que penso e o que digo, muitas vezes pode não agradar a Deus. Então nós temos que ser testemunho vivo do Senhor, testemunho vivo do nosso Deus. Terceiro, compartilhando a sua palavra, aquilo que Ele fez por nós, compartilhe com o próximo. Seja um pregador da palavra de Deus, principalmente lá fora. Principalmente lá fora. E outra coisa, pregar a palavra significa falar para não convertidos. Logo, se há alguma pessoa neste recinto que ainda não se converteu ao Senhor, eu estou pregando para ele, mas para os demais eu estou ensinando a palavra de Deus. Pregação é só para os não convertidos. A palavra do Senhor é bem clara: o Senhor diz: ide para todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem é criatura? Aquele que ainda não é filho. Quem é filho? Quem é filho? Aquele que já se converteu ao Senhor. Então precisamos pregar o Evangelho. Precisamos falar de Jesus para as vidas, mas principalmente com a nossa conduta de vida. Finalmente, em Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 12, nos diz assim, preste atenção no que diz esse versículo: e nos predestinou, ou seja, mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já tinha nos dado um destino. Ele predestinou a cada um de nós. O Senhor já nos tinha dado um destino. E qual esse destino? Para filho de adoção por Jesus Cristo. Nós somos hoje filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Para si mesmo, ou seja, para Deus mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo a vontade dele, porque ele estava de acordo que isso acontecesse, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado, a saber, Jesus Cristo. Nos fez agradável a Ele em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Em quem temos a redenção, salvação, pelo seu sangue, a remissão ou perdão das ofensas ou pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em outras palavras, nos deu Cristo Jesus, pela sua graça, pela riqueza da sua graça, para que através da morte de Cristo Jesus fôssemos salvos e libertos pelo sangue derramado naquela cruz, que Ele fez abundar em grande quantidade para conosco em toda a sabedoria e prudência. Olha o que diz aqui: deve abundar, deve estar em nós em grande quantidade, fazendo de uma maneira bem simplória, para que todos entendam. Deve abundar em nós, deve estar em nós em grande quantidade a sabedoria e a prudência. Nós precisamos ser sábios e precisamos ser prudentes. O que é uma pessoa sábia? Pessoa que toma decisões certas. Ela não toma decisões erradas. Ela não se deixa se envolver com circunstâncias ao seu redor. Não deixa se envolver com pessoas. Não deixa se envolver pelo mundo. Não deixa se envolver pelas suas vontades naturais. Ela é uma pessoa sábia. Na hora de tomar decisões, ela toma decisões segundo o reino de Deus, segundo a vontade
de Deus, segundo aquilo que vai trazer benefício não só para ela, mas segundo aquela que vai trazer benefício para toda a família, para todos os irmãos, para a igreja, para os familiares, para a vizinhança. Isso é uma pessoa sábia. É a pessoa que, por exemplo, pensa assim: opa, ganhei R$1.000, vou lá, vou pagar minhas contas. Sabedoria, salda as contas. No mês que vem eu pago as minhas contas. Você não sabe o que vai acontecer mês que vem. Mês que vem você pode estar desempregado. Mês que vem pode vir uma despesa que você não esperava. Mas a pessoa sabe que ela pega o seu salário e paga as suas contas. Aí um exemplo que é difícil de mandar conta, mas suponhamos que haja um milagre no teu orçamento e te sobe R$200. O que uma pessoa sábia faz? Ela pega os R$200 e guarda, porque ela não sabe como é que vai ser o mês que vem. Porque o mês que vem você está toda bonitona, todo bonitão, achando que tudo está dando certo, e de repente a sua geladeira queima, no mínimo 200 conto para consertar. Ou teu filho fica doente e vai precisar comprar uns xaropes e mais algumas coisas que vai dar R$100 e poucos. Você não sabe o que vai acontecer, mas a pessoa sabe, ela toma decisões certas. Não, vou guardar. Se no mês que vem sobrar 200 de novo, eu já posso pegar e gastar um pouquinho desses 200. Não é isso? E a pessoa prudente é a pessoa que pensa sempre antes de fazer, porque nem tudo nós devemos fazer. Já ouviram falar no conto do vigário? Já ouviu falar no conto do vigário? Se chama conto do vigário, porque quando surgiu isso, tinha um cara, meu pai do céu, me ajuda aí, cara. Estelionatário, aquele cara que trabalha com falsidade, ou ideológica, ou seja, se diz ser alguém que não é, ou falsidade de documentos, ou seja o que for. Então, o estelionatário, na época, ele se vestiu de padre e começou a agir com falsidade na cidade, começou a lesar um monte de gente. Ou seja, o padre era um vigário, né? E aí colocaram no nome de conto do vigário, que ele contava uma história se dizendo que era padre, que era isso, e papai não era nada. Mas hoje, as pessoas caem no conto do vigário, as pessoas caem na falsidade, caem na lábia, perdem dinheiro. Por quê? Por quê? Pastor, porque a pessoa que veio na minha casa, bateu na minha porta, tinha uma lábia tão boa que convenceu. Não foi isso não? Não foi isso não? Sabe por que as pessoas caem no conto do vigário? Por causa da ambição, por causa do gibago. Gibago é olho grande. É falta de prudência, falta de sabedoria. Porque a pessoa chega assim para você, aí está andando na rua lá, né? Aí é claro, a pessoa já pegou um anelzinho grosso, bonitão assim, folheado a ouro. Um anel de folheado a ouro hoje é 10, 15 reais. Se comprar no lote, sai até por 5 reais. Aí a pessoa vai lá, vê uma pessoa vindo, ela vai lá, coloca lá, aí ela vem na sua frente, aí está lá, achei um anel. Olha um anel de ouro, olha que lindo, olha que lindo. Aí você já viu o seu gibaluço, nossa, o cara achou, não achei. Isso deve valer uns 300 conto, aí já fica de olho grande, toda ambição de ganhar dinheiro no mole. Aprende isso. Eu viro e mexe no Facebook. Toda hora eu vou lá e denuncio. Quando você denuncia, o anúncio sai na hora. Toda hora eu vou lá e denuncio. Aí bota lá, ar-condicionado de 10 mil BTUs, 600 reais. Não existe nem aqui, nem em qualquer outro lugar no mundo mais. Um ar-condicionado de 10 mil BTUs hoje é R$1.500 mais ou menos. Aquele sprint, aquele que fica metade dentro de casa e metade lá de fora. Aí a pessoa, 600 conto, vou lá comprar. Vai lá. Toda vez que você vê um anúncio barato no Facebook ou outro lugar, está lá escrito loja americana, por exemplo, não clica lá não. Vai lá na internet, que é americanas.com.br, vai entrar no site dela, vai ver o preço. Quando chegar lá é 3 vezes mais caro. Por quê? Aí você vai e aparece igualzinho no site da Americana, tudo falsificado. Aparece igualzinho, aí clica em comprar, você compra, você vai pagar e o dinheiro vai para outra conta. E você vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses e o produto não vai chegar. Aí tu vai reclamar com a loja americana, Não sei nem o que você está falando, não. É tudo falso. Mas por que a pessoa cai? Opa, iPhone está com ele. Já tem o iPhone 10?
Tem o 10X, né? Então, iPhone 10, 890, ah, que se bobo, rapaz, onde o iPhone 10 vai custar 890 reais, meu irmão? Aí por que você cai? Vou me dar bem hoje. Promoção dessa ninguém pega, falei, bom. Aí voltando a questão da aliança, uma aliança, uma deve levar uns 400 contos. O cara, se você me der 50, tu leva a aliança agora, aí você vai dizer, por que você não vem? Não, porque eu estou precisando e eu vou embora, não tem tempo para isso. Aí você, meu Deus do céu, 50 reais, você espera um pouquinho, espera. Você vai lá, mãe, arruma 50 reais aí, e chega lá, toma 50 reais, pega, guarda logo isso aí, você bota logo no bolso e você sai todo bobinho, cantando, você dançando, eu vou arrumar, aí você chega ali, queria vender essa aliança de ouro aí. O cara vai lá, passa assim, isso não vai nada não. Morreu em 50 conto. Sabe por quê? Cresceu o olho na hora. Sabe por quê? Não agiu sabedoria e muito menos prudência. Prudência. O que leva você a pecar, o que leva você a sofrer, o que leva você a ter prejuízo é falta de sabedoria e prudência. Pastor, ora por mim, pastor. Por quê? Pastor, o Tiago está fazendo uma festa na minha casa. O que foi? Pastor, eu estou devendo 2.000 reais de cartão de crédito. Ora por mim, para Deus repreender esse diabo na minha casa. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, faça com que essa mulher tome vergonha na cara, porque não tem diabo na vida dela não, que tem ambição que ela gosta de gastar mais que ganha. Essa é a verdade, amado. Essa é a verdade. E nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Deixa eu terminar aqui, senão o horário vai. Em que temos redenção, já falei, e Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus te deu sabedoria e prudência, use-a, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, revelando para nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, de acordo com a sua vontade, que propusera ou propôs em si mesmo, de tornar a congregar ou reunir-se em Cristo todas as coisas, na dispensação ou conceder da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Em outras palavras, o que Deus tem para você são as coisas da terra e as coisas do céu. Às vezes não recebemos as da terra porque não estamos na posição de receber, e às vezes não recebemos a do céu após a morte porque não nos convertemos ainda. Descobrindo-nos, finalmente aqui, nele digo, em quem também fomos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a saber, Deus. E finalmente, com o fim, presta atenção agora, é só uma frase, com o fim de sermos para louvor, com o fim de sermos para louvor. Você sabe o que significa louvor? Você louva o Senhor com as suas atitudes? Você sabe o que significa louvor? Significa manifestação honrosa. Em outras palavras, a tua atitude honra ou não o Senhor. A sua atitude é uma manifestação honrosa ou não. A sua atitude louva ou não ao Senhor. Da manifestação honrosa da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Então, amado, a nossa finalidade é pregar o Evangelho para toda criatura. A nossa finalidade é adorar a Deus, principalmente com as nossas atitudes. E nós, como diz a palavra do Senhor, somos
povo santo, povo separado. Sabe o que é separado? Esse aqui é meu, esse aqui ainda não é. Vai que um dia possa ser meu. Se somos separados, é como se Deus falasse, esse aqui é meu, agora é meu. E se somos do Senhor, devemos agir segundo a vontade do Pai. Não mais segundo a minha vontade. Quando você age a sua vida inteira, que eu quero fazer segundo a sua vontade, então você não é do Senhor. Porque se a palavra do Senhor diz, conforme eu li, que somos propriedade exclusiva do Pai, então eu não mando mais em mim. A exclusividade das minhas atitudes pertence ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.